Mayra, para receber uma carta psicografada, a pessoa que deseja tem que ter merecimento? Depende. O merecimento que você diz é por ser uma boa pessoa, por estar fortemente evoluída, isso nunca vai acontecer, porque quem precisa das cartas são aqueles que ainda estão em evolução aqui nesse planeta Terra. Nós temos poucos espíritos aqui por missão, a maioria de nós veio para resgatar, né? Veio para resgatar as nossas faltas. Portanto, todo mundo é merecedor, a carta tem um objetivo. Então, eu não falo que o critério é merecimento, não. Eu falo que o critério é objetivo. Qual é o objetivo da carta? O que ela precisa causar na família, ou na pessoa que vai receber, ou na pessoa ou no espírito que está lá. Então, é um equilíbrio. Tem merecimento, sim, de receber carta. Agora depende da autorização do dia, né? Você vê os espíritos? Olha, eu vejo perispíritos. Na realidade, essa questão de dizer que os médiuns veem os espíritos é porque teria que dar uma explicação muito grande para as pessoas e então resumiu-se nisso. Eu vejo o perispírito. O espírito é a consciência, então só Deus pode acessar. Agora, eu acho que a pergunta foi se eu vejo como eu vejo os encarnados. Se foi isso, sim. E sim, algumas vezes eu não os vejo e escuto, mas isso me deixa extremamente agoniada. Portanto, eu prefiro ver e escutar, seja o espírito de qualquer ordem que seja, em vez de ser só escutá-los, entendeu? Quando viu um espírito pela primeira vez, você ficou assustada? Não, eu não fiquei assustada, porque primeiro quando eu comecei a vê-los mesmo, pelo que eu me entendo de gente, eu não compreendia que eram pessoas que estavam desencarnadas. Eu compreendia que eram pessoas que só eu conseguia ver, como se fosse um superpoder. Então eu nunca parei para pensar que essas pessoas teriam, né, como dizem, morrido. Então não tive medo. Mas quando eu fui ficando mais assim para a adolescência, aí eu tive alguns episódios de medo mesmo. Até hoje, dependendo do que acontecer, eu tenho sim medo, mas porque alguns conseguem me tocar, conseguem me abraçar, então às vezes eles não têm consciência da força, eles não têm consciência mais do que eles têm que colocar de suporte e pode machucar. Então, ainda hoje, dependendo, tenho alguns receios, sim. O que é normal, a gente tem receio de desencarnado também, né? Meu tio faleceu há 4 meses. É cedo para uma carta? Não. Na realidade, as cartas podem acontecer, inclusive, simultânea ao desencarne, tá? Lá no livro dos médiuns, Kardec explica isso. Explica que pode ocorrer a comunicação até simultaneamente à morte, ao desencarne, né? O que vai determinar se é tempo de receber a carta é o objetivo dela, a evolução do espírito, é um conjunto de coisas decidido pela própria espiritualidade maior, tá bom? Mas não é cedo, não é tarde, não tem isso, é no momento certo. Mayra, você já fez carta psicografada para um espírito ruim? Mal para algum familiar? É difícil responder uma pergunta assim, porque eu tenho que te explicar uma coisa. Eu não credencio, eu não diferencio os espíritos como ruins ou bons. Eu sei que existem, sim, espíritos que têm um desejo negativo, né? Mas a grande parte de nós só somos sofredores. Nós fazemos mal a outras pessoas porque nós ainda temos a tendência de machucar quando estamos machucados. Nós ainda repetimos comportamentos. Nós somos frutos de um meio também, querendo ou não, somos influenciados e somos lenientes aos nossos erros. Então, assim, tudo que um espírito ruim, que a gente possa imaginar que é ruim, fez, a gente é capaz de fazer. Se a gente não vigiar, aquele negócio de orar e vigiar. Se não nos vigiarmos, tudo isso pode acontecer. Então, eu não diferencio de espíritos bons ou ruins. Todos os espíritos pelos quais eu escrevi, independente da vida que tiveram aqui nesse plano, ou independente da causa da morte, por exemplo, da causa do desencarne, são pessoas que são mais experientes do que eu, que ainda estou aqui. Pelo menos nesta encarnação, eles fizeram essa passagem, essa experiência terrestre antes de mim. Portanto, tem muito o que me ensinar.
Eles já conhecem a verdade que eu não conheço. Então, portanto, eu tenho muito, mas muito respeito mesmo por tudo isso. Nós precisamos pagar pelas cartas? Não, não mesmo. Aliás, se você precisar pagar por uma carta, já foi no lugar errado, tá? Dá de graça o que de graça receber. Isso não é um dom, isso não é uma profecia, isso não é uma vidência, isso é um trabalho, tá? Isso é um trabalho. Ser médium não é profissão. A gente tem nossa profissão material, ser médium é um trabalho espiritual, tá bom? As igrejas entendem os espíritos como demônios e espíritos ruins. O que você acha? Demônio é uma palavra, na realidade, que quando traduzida por português significa gênio, tá? A tradução dela é gênio. Então, nós criamos toda uma fantasia. Nós precisamos entender que as pessoas são diferenciadas encarnadas e desencarnadas. A mesma vida não é... Você não tem a mesma vida que eu, nem eu conheço a sua vida íntima. Então, é diferenciada, é difícil mesmo. Então, o que a gente não conhece, a gente começa a catalogar no mais simples. Chamar alguém de ruim. Você já pensou quando você fala, fulano é ruim? Por que ele é ruim? Ele é ruim para um todo, ou ele foi ruim para você? Ele foi ruim porque realmente ele te causou um mal, ou ele foi ruim porque ele deixou de fazer algo que você queria? Você entendeu ele na funcionalidade que ele tinha na sua vida, ou você entendeu ele como a oportunidade, né? É conveniência ou é oportunidade? Enfim, essa questão de ruindade, de bondade é bem diferenciada. Sinto que minha vida está parada. Moro na casa de minha tia que já morreu e aqui tem tudo dela. Isso atrapalha? Não, necessariamente. Os objetos que os nossos entes deixam, os objetos que ainda estão em casa, não necessariamente te provocam mal. Vão provocar um mal se você tiver em afinidade com aqueles espíritos que porventura estejam aí. Espírito nenhum é capaz de te provocar coisas ruins se você não estiver em afinidade com ele. Você não consegue ouvir alguém de fora de uma piscina se você está mergulhada. Então você precisa estar com a afinidade. Sua afinidade hoje está num caminho reto, sua afinidade não está. Então qualquer lugar podem ter espíritos que podem te atrapalhar, e qualquer lugar que você tiver, desde que sua energia esteja baixa e você não esteja procurando andar no caminho correto. Há algo que podemos fazer para atrair o espírito para a psicografia? Primeiro que assim, tem que se respeitar também o livre-arbítrio do espírito, e às vezes, por exemplo, algumas pessoas não recebem as cartas e ficam muito chateadas às vezes, muito intranquilas, mas algumas vezes o espírito não vê a necessidade de escrever, o espírito não vê a necessidade de falar naquele momento, ou o espírito já seguiu de uma forma em que ele tem um altruísmo tão grande que ele está sempre dando lugar para outros espíritos escreverem, porque sabe que a quantidade também é reduzida, né, ali no critério. Então, o primeiro passo é respeitar também o momento, a oportunidade, né, a autorização, e respeitar também o livre-arbítrio deles, né? Que é só no momento mesmo que está tudo coadunado para acontecer essa comunicação. Agora, você pode sim conversar com a pessoa que você ama, que você quer se comunicar, conversar com ele pela sua necessidade, o que você gostaria, né, de ter essa comunicação para seguir. Ser sincera. Ser sincera mesmo, faz parte disso, ser sincera, né? Mayra, tenho uma dúvida. É verdade que não podemos ir com a intenção de receber uma mensagem do ente querido? Só recebemos por acaso? Não, na realidade é o contrário, né? A gente sempre vai numa psicografia com a intenção de receber. Só vai acontecer no momento certo, mas pode ir com a intenção, pode ir sem a intenção. Se o momento for determinado, tá bom? Isso não vai fazer, não. Pelo contrário, se você quer muito receber, você tem que ir vibrando para receber, né? Pedindo aos mentores, pedindo à espiritualidade. Não tem problema nenhum isso, não, viu? Beijão grande para vocês. Muito, muito, muito obrigado pela companhia e até daqui a pouco.